irmã. Aqui estou outra vez, encontramos-nos. Já são anos que todas as semanas nos encontramos para a leitura orante da palavra. E desta vez é para o 5º domingo do tempo da Páscoa, é o domingo 18 de maio. O texto que a liturgia nos propõe é o de João. João capítulo 13, versículos 31 a 35. Vamos primeiro à leitura, como sempre, em seguida a oração. Começo pela leitura. Quando Judas saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou eu convosco. Vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também digo a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós, amai-vos uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. São esses breves versículos os do Evangelho deste 5º domingo do tempo da Páscoa. Vamos explicá-los antes. E para explicá-los é preciso contextualizar. Qual é o contexto? Vamos lembrar. Não faz muito tempo, na Semana Santa, a igreja celebrou o lava-pés. Talvez você tenha podido participar lá na sua paróquia. Foi com o lava-pés, foi no contexto do lava-pés que Jesus pronunciou estas palavras, as do Evangelho. Se lembra bem? Colocou o manto, retirou o manto, vestiu-se do avental, lavou os pés daqueles 12, um por um. Pedro resistiu, depois aceitou, mas de maneira relutante. E lavados os pés, no contexto da última ceia, Jesus também começou a falar e ensinar. Judas, a certo ponto, se retirou. O que tens a fazer, Judas, faze-o logo. E ele se retirou. É o versículo anterior. Jesus serviu do pão com o vinho a Judas, ele recebeu e depois se retirou. Tomando então o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, era noite. Esse é o versículo imediatamente anterior à nossa leitura. Quando ele saiu, então Jesus disse, é assim, é este o contexto. Até diz, era noite. Noite é símbolo das trevas, do domínio do maligno, símbolo do domínio do mal. Pois bem, vamos lá. Agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Como pode
O traidor deixa o ambiente, vai entregar Jesus e o evangelista traduz como glorificação. Exatamente aqui existe o confronto e o contraste das lógicas humanas e a de Deus. Nós gostaríamos sempre de interpretar a partir das vitórias e dos sucessos as grandes glórias. Glória para nós seria triunfo, seria sucesso, seria êxito. Aqui para o evangelista, glória é revelar quanto Deus está para amar a humanidade. Enquanto, na nossa perspectiva, Judas se porta como um traidor e Jesus será preso, não demora muito, será tiranizado, será julgado, está prestes isso a acontecer. O evangelista está a chamar de glória, porque glória é símbolo ou é sinônimo do amor de Deus. É o amor de Deus revelado. Então, e Deus foi glorificado nele, isto é, Jesus revela a glória, o amor de Deus. Pode o mundo inteiro se colocar contra Jesus, mas ele ainda estará a mostrar seu amor até naqueles momentos mais trágicos em que a maldade humana parece assumir os domínios da história. E o glorificará logo. Glorificar logo está anunciando que a prisão e depois o julgamento e depois a crucifixão não são coisas distantes, são realidades próximas. E isso, glorificação. Não porque há bondade, porque há algo de bom na maldade humana que está para perpetrar-se, mas porque a despeito de toda a maldade humana, o amor de Deus vai sempre se mostrar e, vamos falar assim, como a linguagem de Paulo, vai se derramar em abundância. Vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, digo também a vós, os 12 que estão lá, para onde eu vou, vós não podereis ir. Como isso? Para onde vai? É lugar ou é experiência, é imersão? Numa realidade trágica que será a prisão, mas que para a teologia de João é uma experiência possível somente para o Filho de Deus. Somente com a força de Deus alguém será capaz de amar como Ele. E dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Mandamento, algo como que testamento, deixa para aqueles que fazem parte da sua intimidade. Para os filhos, é deles, aquilo que os pais deixarem a título de herança. Aqui, a grande herança que Jesus quer legar aos seus 12 é a capacidade de que eles possam se amar num grau tal que seja soberano o amor de Jesus Cristo, que jamais fará escolhas pela violência, pela diferença, pela inveja, pela disputa, mas sempre a reconciliação e a paz. E nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não serão os discursos, nem os depoimentos ou as elaborações teológicas ou religiosas. Não há outra linguagem mais solene, que tenha ecos mais potentes, que soe e ressoe aos ouvidos, mas não aos ouvidos físicos, mas à sensibilidade humana. Não há nada quanto até o silêncio de Jesus ante situações de condenação, numa injustiça implacável. Mesmo assim,
não é um silêncio de quem foge ou de quem não tem respostas, mas porque a grande resposta é evitar qualquer atitude que oculte comportamentos de amor, de reconciliação e de paz. Filhinhos, ainda estou um pouco convosco. Filhinhos. Jesus não era pai, eles não eram filhos. Aliás, aqueles 12, eles foram trôpegos, eles outrora, nós agora. Eles tiveram sempre resistências e dificuldades reais, dificuldades de sair, de seguir o Senhor e de partilhar, de acolher na sua existência as escolhas do próprio Senhor. Todavia, continuam com filhinhos. Judas acabara de sair e está a perpetrar a traição. Os 11 estão lá atemorizados, angustiados, incertos, inseguros, melhor. Mas a grande possibilidade é, inclusive para nós hoje, inseguros e temerosos, deixar que soe a palavra vitoriosa do Senhor da paz. A ressurreição vem com Ele. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. A segunda parte da nossa leitura orante da palavra, agora sim, orante. Como já dito antes, estamos em João capítulo 13, versículos 31 a 35. Como se trata de oração, agora nós precisamos compor nossa interioridade, composição do nosso lugar interior, assim se chamou ao longo da história e se consolidou com esse nome. Vamos primeiro, antes de tudo, fechar os olhos, favorecer uma condição física que nos mantenha concentrados. Olhos fechados, respirando com profundidade, sem pressa, como se estivéssemos, cada um de nós, como se todos nós estivéssemos, cada um a voltar-se para o mais profundo de si próprio. E como que se buscasse aquela parte de si mesmo onde também Deus quer participar e viver, nossa interioridade mais profunda e veraz. Respire profundamente uma primeira vez. Você aí, eu aqui, nós juntos. Só nós ouvimos a nós mesmos agora. E voltados para a nossa própria intimidade, queiramos invocar a presença do Espírito Santo de Deus, para que desde nós mesmos fale Ele, que a nossa voz pronuncie a presença que procede, a presença dEle, Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será renovado, e renovareis a face da terra. Agora, nós acabamos de ouvir e foi explicado
foram explicadas as palavras de Jesus do Evangelho de João 13, 31 a 35. Vamos imaginar o Senhor Jesus numa sala, lá na sua sala aí na sua casa. O sofá, as cadeiras, o ambiente todo. Imagine a partir daí. Lá estão aqueles 12 discípulos, agora 11. Jesus lavaram os pés de cada um deles. A bacia foi já recolhida, a toalha, tudo. E Judas acabou de sair. Ele também estava lá. Ele também participava daquele cenário repleto da parte de Jesus, de sua mesma entrega, lavando os pés. Da parte dos discípulos, aqueles temores e aquelas dúvidas. E aquelas inquietações. Lá fora está escuro. Judas saiu. Tente ver. Ele não conseguiu entender que Deus revelado, aquele Deus revelado por Jesus é um Deus que ama, não que disputa, não que vence inimigos, não que dá prêmios. Alguém que ama até o extremo. E tente observar Jesus lá no centro da sala, aí na sua sala, meu irmão, a repetir. Agora o Filho do Homem foi glorificado. E Deus foi glorificado nele. Por 5 vezes em 2 frases, Jesus fala de glorificação. Tente ouvir as palavras do próprio Senhor aí na sala da sua casa. O Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Glória e glorificação, sinônimos de amor. Quando se trata do Evangelho de João, sim, é esse o sentido. Agora, aí na sua casa, Deus manifestará a sua glória. Judas acabou de sair daí da sua casa. Os 11 que ficaram são titubeantes, temerosos. Estão tristes, eles pressentem que não demora muito. E Jesus será preso, as hostilidades se tornaram cada vez mais pronunciadas. Talvez estejam tristes. Talvez tenham até arquitetado como fugir. E à noite, e Jesus a falar: filhinhos, por pouco tempo ainda estarei convosco. Mas vos digo agora, como já disse aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Tente imaginar do que se trata, aqueles discípulos atormentados pelo medo. Para onde vai? Pedro logo a seguir dirá que dará a sua vida. Talvez nós também queiramos dizer que temos virtudes como Pedro pensava que tinha. E o Senhor olha para um daqueles 11 e ao falar repete: dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. E todos vão reconhecer: sois meus discípulos, se mostrardes que sois irmãos. E agora, ponha-se lá, aí na sala da sua casa. Imagine o Senhor a olhar para você, para lançar o seu olhar, ao mesmo tempo determinado a ir até a cruz, mas também angustiado e entristecido pela maldade de Judas, sim, mas não só dele, de todos aqueles que não querem aceitar o seu modo de revelar
o amor de Deus, qualquer cordialidade, inclusive com Deus, que não contemple o amor aos irmãos e também a aceitar o caminho da cruz, seria uma cordialidade de conveniência. Talvez Ele esteja a olhar para você, o Senhor, lá na sala da sua casa, para mim aqui nos estúdios, repetindo: eu vos deixo um novo mandamento. Tente ouvir a voz do Senhor a lhe dizer: deixo-lhe um mandamento novo, que não é novidade nenhuma, mas que vos ameis uns aos outros. Talvez o Senhor, lançando o seu olhar para mim, queira perguntar: como vai aquela pessoa? Talvez até pronuncie o nome. Aquela pessoa que eu não amo. Aquela outra de quem eu nutro rancores. Aquela terceira que eu já condenei. E mais alguém que senti-me triste pela alegria e pelo sucesso do outro. O Senhor não está a me questionar por que é que o que há em mim que não me ajuda a amar. Não está a perguntar o que é que fez o outro de mal para mim, mas está a repetir, quase como se estivesse a dizer em voz baixa para que ninguém perceba: queira bem a ele, a ela. É a melhor maneira de vencer a si. É a melhor maneira de vencer o outro. É a melhor maneira de deixar Deus ser vitorioso. Lá naquela parte de mim onde o mal parece querer ser soberano. E o Senhor está a olhar a mim. Não me censura. Lá fora está escuro, como aconteceu com Judas. Da parte de Judas, a traição está em ato. Da parte de Jesus, a oferta do seu mandamento do amor se torna solene. Ele lavou os pés dos discípulos, colocou o manto, mas não tirou a toalha. Com a identidade de servo, está a perguntar: como vai aquela pessoa que eu não amo? Que resposta eu posso dar ao Senhor que faz essa pergunta a mim? E talvez Ele me pergunte: o que você pode fazer por ele, por ela? Quando Ele está interessado, não porque cobra de mim, mas porque gostaria muito que eu internalizasse no meu caminho a vitória dele ressuscitado. Que resposta vou lhe dar? Agora é a minha oração.